Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a nossa live vai ser sobre psicanálise, a famosa psicanálise. Em breve nós estaremos realmente iniciando. Eu só estou esperando o Léo Peclá, que é hipnoterapeuta e psicanalista, e nós estaremos realizando essa live aqui hoje, tá? Só aguardar um minutinho. Assim que ele entrar, nós estaremos iniciando. E aí, Léo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Então, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rocha. Eu sou hipnoterapeuta, coach e mestre em Reiki. E eu chamei o Léo aqui hoje porque eu já estava até pensando nisso já faz um tempo, sobre realizar uma live a respeito da psicanálise. E como o Léo é um dos meus amigos formados em psicanálise e até já atua como psicanalista, eu resolvi fazer esse convite para ele aqui hoje. Então, Léo, se apresente, diga, conte um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz, por que faz o que faz e por que atua como atua. Tá bom, obrigado. Boa noite, eu sou o Léo Leonardo, sou de Rio Bonito. Alguém escreveu que travou aqui, será que tá travado mesmo? Confirma se tá melhor Para aqui alguém no bate-papo aí. alguém tá bom aí? A imagem, o áudio? Para mim tá normal aqui. Para mim também. Então, eu sou formado em filosofia, eu também tenho a faculdade de biologia, também tenho curso superior de teologia e tenho curso de psicanálise, de PNL, Programação Neurolinguística, e também de hipnoterapia. É isso aí, Legal. Não sabia que você era filósofo, não. filósofo. Legal. Então, Léo, me diz, o que é a psicanálise? O que é a tão falada e tão famosa psicanálise? O que é ela? Cara, assim, sem entrar muito em teorias, eu queria dizer assim, na essência, que eu acho que o povo precisa é disso. A psicanálise é a cura pela palavra, é a cura pelo amor. Então as pessoas precisam entender isso, né? Que a psicoanálise é uma análise do nosso psique, do nosso psiquismo, e que nos conduz a ressignificar, reelaborar tudo isso pela palavra, pelo logos. Na verdade, é você dar nome ao não dito. E o que seria psiquismo? Você falou que seria uma análise do psiquismo. Só para conceituar aqui, para quem não sabe, o que seria esse psiquismo? Então, é o funcionamento da nossa mente, na verdade, né? E Ah, temos várias então, linhas e vamos falar um pouco sobre a linha de Freud daqui a pouquinho aqui. uhum. Então, a psicanálise em si seria uma análise da nossa mente, do funcionamento, de como a nossa mente funciona, podemos dizer assim? Exato, exatamente. Uhum.
E como a psicanálise surgiu? Que é, provavelmente tudo tem uma origem, né? Qual foi, assim, a origem da psicanálise? Qual foi a demanda que necessitou do surgimento dessa terapia, por assim dizer, dessa análise do psiquismo humano? Então, eu quero dar boa noite aqui à minha amiga Clícia, que é psicóloga, de Volta Redonda, acabou de entrar aqui na live. Bem-vinda, Clícia. Boa noite a todos, né? Que entrou uma galerinha aqui também. É, depois a gente fala um pouco com o pessoal. Diego, é o seguinte, quando o Sim. Freud formou em médico, neurologista, ele logo arrumou um emprego numa clínica, depois no hospital. E ao atender os pacientes com os distúrbios da mente da época, ele não se conteve apenas em estudar a parte fisiológica, a parte estrutural do cérebro da pessoa. Ele logo percebeu que havia algo não elaborado pelas pessoas, porque na época dele achava-se que tudo era psiquiátrico, tudo era problema estrutural do cérebro, correto? E Aham. ele então, ele pensou assim, não, ali tem algo que é emocional também. Ele começou a gostar de ouvir as pessoas, entender o porquê desses ditos transtornos emocionais das pessoas. E logo então, ele começou a estudar um pouco com duas pessoas muito famosas na época, que eram o Charcot e o Brauer, que eram hipnólogos, tá certo? Aham. E especialmente o Brauer, que tinha o método cartático, que era o método emocional, de impacto emocional, e o Charcot, que cuidava muito das histéricas da época de Freud, né? E Freud, então, após conhecer e estudar pessoalmente com essas pessoas, resumindo aqui a história, ele voltou para sua região e começou a utilizar a hipnose nos seus tratamentos. E ele fala isso nos escritos dele, né? Só que interessante, Diego, muita coisa que as pessoas não sabem, que Freud tinha um vasto conhecimento de filosofia. Não sei se você já estudou essa parte no seu curso. Então ele, antes de formular a psicanálise em si, ele estudou muito filosofia, ele lia muito filosofia. Vários autores, inclusive os pré-socráticos, Sócrates, Platão, ele fala muito Uhum. sobre isso. A gente percebe nos seus escritos isso. E quando ele começou a usar, então, a hipnose nos seus tratamentos, ele começou a perceber, com os seus tratamentos, que havia outra instância na mente, que não a instância consciente, que ele denominou inconsciente. Inconsciente. Ele percebeu esse inconsciente na prática clínica dele, ao ver que as pessoas tinham atitudes que não eram conscientes. As pessoas não queriam ter aquela atitude, mas acabavam que tinham. Então ele percebeu que havia essa mente mais profunda que ele chamava, que eu vou falar um pouco mais à frente. Tá certo? Aham. E aí começou então a clínica dele. E depois, com o que ele tinha na época, o tipo de hipnose que ele tinha na época, ele foi perdendo interesse pela hipnose. Ele achava que não era habilidoso. E as técnicas que ele tinha de hipnose eram muito lentas, não eram tão rápidas como nós temos hoje, né? E ele começou a ver que alguns casos davam jeito, outros não davam. E ele começou então a desinteressar-se por essa técnica da hipnose, não desmerecendo, ele achava que ele não tinha habilidade necessária para trabalhar com hipnose, porque hoje ouço muita gente hoje dizendo que se até Freud deixou a hipnose, eu vou deixar também, né? É uma bobeirada isso. Então aí ele fundou a psicanálise. Léo Segundo travou ele um também, pouquinho a o vídeo. hipnose, a pessoa estava meio que... Eu travei? Travou, mas agora já Voltou? voltou. Voltou. Voltou? Então, Voltou. segundo ele também, a pessoa em hipnose não respondia muito por si. Eles não tinham a concepção que nós temos hoje. Eles achavam que a pessoa estava num nível meio que inconsciente. E aí, segundo ele, não dava para tratar. E aí ele criou o método famoso dele, que é a livre associação de ideias, né? Fundando então a Uhum. psicanálise. Legal. Bem interessante.
Então, para que serviria em si a psicanálise? Seria para tratar transtornos emocionais, por assim dizer? Olha, Diego, se me permite, eu vou um pouquinho mais profundo, né? Sim, sim, Nós temos hoje o que chamamos de psicanálise moderna. A psicanálise evoluiu, é claro, né? sim, sim, E sim, eu tenho notado que nós temos que parar de associar a terapia com transtorno somente. uhum, É lógico, também, mas a terapia também serve como autoconhecimento, ela serve como fortalecimento do amadurecimento humano, não só para quem tem transtornos emocionais, mas é lógico que a psicanálise também é para isso. Então a psicanálise é para a pessoa elaborar a sua história de vida, é a cura pelo amor, é a pessoa voltar a ser protagonista da sua história. Muita gente chega no consultório, eu percebo isso, a pessoa perdeu o protagonismo da sua vida, Diego. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a pessoa pensa, não sei se você concorda comigo, quando eu penso, eu estou falando comigo mesmo. Você sim, concorda comigo? sim. E tem gente, às vezes, que tem a mania de falar alto, tem a mania. Aí o pessoal fala assim, Ih, tá falando sozinho? Não é. Tá falando com ela mesma. E muitas das vezes a pessoa pensa que a outra que está falando sozinha, né? Que na verdade está falando com ela mesma, é uma pessoa que está meio pirada das ideias, né? Tá apresentando já os Exatamente. casos, né? Aí quando a pessoa chega na psicanálise, eu pergunto para ela, você veio falar com quem na psicanálise? Ela falou assim, com você. Eu falo, não, você continua falando com você mesmo aqui na psicanálise. Quando você verbaliza aquelas questões que você estava elaborando sozinha na mente, você facilita a cura pela palavra. Então, quando você fala na psicanálise, você continua falando com você mesmo. E você tem a possibilidade de perceber coisas que estavam na sua cara, talvez você não via, mas quando você verbaliza aquilo na terapia, mediante uma escuta profissional, você tem insights, não é isso? Você tem iluminações. Então, Isso. quem deve fazer psicanálise, no meu modo de ver? Todo mundo. Legal. Hein? Só para conceituar aqui, você falou sobre elaborar. O que seria uma elaboração para a psicanálise? O que é elaborar algo? Na psicanálise, claro. Sim, sim. Para psicanálise, é quando você consegue passar a sua história de vida limpo. Estou usando termos aqui bem simples, tá? Aham, Você consegue passar a sua história de vida limpo e chegar até os sintomas atuais, os sintomas que você tem, seja de transtornos, seja de o que for, de angústia. Então, ter essa libertação. Você sim. voltar a ser protagonista da sua história. Essa que é a grande questão. Quando você fala protagonista da própria história, como assim protagonista da própria história? A pessoa não vive a própria história, ela vive direcionada para outros? Como assim protagonista da própria história? É perfeito, exatamente isso. Quase 90%, Diego, das pessoas que eu recebo no consultório chegam lá transferindo a culpa para outras pessoas, sejam no presente, seja no passado. Aham, Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: uma das principais metas da psicanálise é levar a pessoa à autorresponsabilidade. O que é isso? É você assumir a sua vida. Eu costumo perguntar às pessoas: se sua vida é um carro, eu pergunto, você está no banco do motorista? Ou você está no carona, no banco de trás? Tem pessoas que falam assim, Léo, eu estou na mala do carro trancada. Porque às ok. vezes a pessoa chega na terapia, o ex-marido está no volante ainda. O pai que abusou dela está no volante da vida dela ainda. Então, ser protagonista é você, mais uma vez, iniciar uma história de amor consigo mesmo. É você acreditar que, apesar dos dissabores da vida,
dos desencantos sofridos, você ainda pode ser o protagonista e não estar na plateia da sua vida. Entendi. É, deixa eu ver aqui. Como a mente humana, ela é dividida na psicanálise? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como Posso, a mente claro. humana é dividida na psicanálise? Aí nós estamos falando sobre a primeira tópica de Freud, não é isso que você quer que eu fale Isso, agora? isso, isso. E depois eu Beleza. vou, inclusive, te pedir para diferenciar a primeira tópica e da a segunda, por favor. Mas vamos começar com a primeira, se possível. Tá bom. Boa noite, Maristela, minha amiga, presente na área aí. Dona Brito falou, eu falo muito comigo mesma, brigo e tudo. Isso aí, você não é doida. Hum, Ah, é uma neurose boa. Então é o seguinte, o primeiro modelo do aparelho psíquico que Freud escreveu nos seus escritos, é a primeira tópica famosa, só que não é a mais popular dele, a mais popular é a segunda tópica, com certeza, né? Do id, do aham, ego e tal. isso, isso. Ele dividiu o aparelho psíquico em três instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente é a instância mais profunda. É aquela instância que nós não temos acesso voluntariamente. Eu não tenho acesso ao inconsciente de forma voluntária do meu querer aqui agora. Tá claro isso? Aham, Por isso que ele usou o termo in. In quer dizer dentro. Eu não gosto do termo subconsciente, por exemplo. Sub da ideia de abaixo. Eu prefiro in. Eu sei que é só nomenclatura, não importa, né? Mas eu prefiro in por isso. Inclusive, eu Freud ia disse comentar. isso. Ele não gosta do termo sub. Eu ia fazer, inclusive, esse Entendeu? comentário sobre o sub e o inconsciente. Mas prossiga, por Uhum. favor. Então, ele dizia que a mente inconsciente é a mais profunda, a qual não tem acesso voluntariamente. Só um parênteses aqui, é lógico que não há um local específico dessas mentes aqui, é uma forma de entender o funcionamento da mente. Isso, isso. A mente pré-consciente, que hoje em dia caiu praticamente em desuso, mas eu acho interessante, é aquela que eu não tenho acesso imediato, consciente, mas se eu fizer um pouquinho de força, eu posso acessá-la, tá certo? Uhum. Eu vou fazer um exemplo aqui, Diego. Qual o nome da sua mãe? Silmara, O nome da sua avó? Alzira. O nome da sua bisavó? Oi? Travou aqui, Leonardo. Leonardo? Oi, tô aqui. Oi? Repete a última pergunta. O nome da sua bisavó? Esse aí eu não sei, não. Você não sabe mesmo? Nunca soube? Peraí. A materna, É. só sei da materna. Materna é Persília. Já bugou um pouquinho, mas é Persília. Então, segundo Freud, o Léo? O Léo tá tendo problemas de conexão. Vamos aguardar ele entrar novamente. tá me ouvindo Léo? agora?
Sim, sim. Voltou? Sim, sim, já voltou já. Agora explica um pouquinho aí de novo sobre o pré-consciente. Então, esse nome da sua bisavó, que você demorou um pouco a lembrar, mas lembrou, estaria no pré-consciente. Aham. Entendeu agora? Sim, sim. Porque você não teve acesso imediato no consciente, fez uma forcinha e conseguiu acessar. Seria o pré-consciente. Seria aquilo que eu não consigo lembrar conscientemente, no aqui e no agora, e eu tenho que forçar para puxar essa informação. Isso que eu puxo, que eu forço para puxar essa informação, no caso seria. Ela estaria, no caso, no pré-consciente. Você não tem acesso imediato. O nome da sua mãe foi imediato. Pá! Aham, Seria o consciente. isso. Já o nome da sua bisa, você pensou um pouquinho, mas conseguiu ter acesso. Pré-consciente. O inconsciente seria aquela instância que eu não tenho acesso diretamente de forma voluntária. Aham, entendi. Só através E dos sonhos e tal. Vamos falar mais tarde sobre isso. isso. Bom, já fechamos a primeira tópica. E agora explica um pouquinho sobre a segunda, por favor. Então, a segunda tópica de Freud, ela é assim, a mais popular, a mais conhecida, inclusive sendo usada assim no linguajar popular, né? Só Isso, fala, você feriu meu ego, nem sabe o que está dizendo muitas vezes. né? Pessoa que fala, fulano é recalcado. É um termo da psicanálise que a pessoa, Sim. né, dá um significado totalmente diferente do que é na psicanálise. Mas, enfim, Uhum. voltando à segunda tópica. Então, a segunda tópica, Freud, ó, ato falho aí, ó, chamei de Fred, ato falho. Na verdade, ele desenvolveu mais a primeira tópica e aprofundou. Não há uma ruptura uma em relação à outra, sabe? É um Aham, aprofundamento, na verdade. É uma ampliação da primeira tópica. sim. Então, é, é uma nova forma de explicar o funcionamento do aparelho psíquico, segundo Freud. Ele dividiu, então, o aparelho psíquico em três instâncias: id, ego e superego. Sim, sim. Segundo ele, o id representava a nossa pulsão, o nosso instinto, a nossa libido. Libido, para ele, todo mundo sabe, era a energia libidinal, energia sexual, a pulsão que está em nós, a pulsão erótica, tá certo? Uhum. Então o id era esse responsável, a nossa parte mais instintiva. A gente nasce com o id já, o id pronto. O id que sempre está buscando a gratificação e fugindo do desprazer. Tá claro No isso? caso, ele busca prazer e foge da dor, né? Isso. Aham, Freud usava mais entendi. o termo desprazer, por isso que eu falei, tá no mesmo, a dor, né? Aham, Você vê que interessante, né? O bebê, na primeiro dia do bebê, ele só vê a mãe como uma fonte de gratificação. E a mãe toda boba achando que o bebê ama ela porque ela é maravilhosa, porque ela é especial, né? Mas na verdade, o bebê está interessado no mamar dela, só isso, porque é a gratificação que ele tem ali. O id está sim, bombando, não é isso? isso. E ele, lógico que ele foge o tempo todo do desprazer, do desconforto, da dor. Eu costumo brincar assim, né? Eu não conheço uma pessoa na vida que é viciada em tomar injeção. Você conhece alguém? Não.
A não ser em caso de droga, mas não é por causa da injeção, é por causa da substância, lógico, né? Uhum. Mas por quê? Desde pequeno para nós, a injeção, ela é um momento de desprazer, de dor. E o ID já associou, né? Nos permitiu que associássemos essa prática a desprazer. Então a gente foge o tempo todo disso. Uhum. Mas é lógico, quando vem depois o superego, que resumindo, é o conceito de cultura e de moral que está enraizado em nós. Tá certo, Diego? Desde pequeno, a gente faz parte de um grupo cultural que tem suas normas, seus hábitos, Suas leis. inclusive religião também. Então, o superego é a formação de uma instância da nossa mente baseada basicamente na cultura e na moral. Então, enquanto o id é esse grito pelo prazer o tempo todo, o superego ele vem tolir um pouco isso. Ele traz sanções sobre isso. Tá claro até agora, então? Sim, sim. O id seria aqueles impulsos primitivos, busca de prazer e fugir da dor, por assim dizer. Uhum, E o superego seria aquele conceitos morais e éticos que vem a princípio do nosso aprendizado no decorrer da vida, segundo as nossas crenças, as nossas culturas. Os nossos pais impõem essas regras e aí molda esse nosso superego e ele é uma das instâncias da nossa mente. Ele que vai utilizar dessas regras que moldaram ele para poder regrar, né, tentar buscar impor limites nessas pulsões do id. Sim. Então o id a gente pode dizer que é o princípio do prazer. Isso. É inconsciente. É inconsciente. É o princípio do prazer. O id é inconsciente. É inconsciente, com certeza. Segundo Freud. É inconsciente. Em nós está inconscientemente, até pela autopreservação, a busca pelo prazer. Só que o superego, então, é essa instância permeada por moral, como você falou, leis, culturas, crenças. E vem o ego. O ego é esse mediador. Se o id é o princípio do prazer, o ego é o princípio da realidade. Ele vem mediar as aspirações do id e as sanções do superego. Ele vem mediar isso aí. Por quê? Vou dar o exemplo da injeção que eu dei a você. O id não vai querer injeção, porque ele foge da dor, certo? Sim, sim. Eu não quero injeção. Aí vem o superego. Não. Tem que tomar injeção sim, porque injeção faz bem para a saúde, você aprendeu desde pequeno. Aí vem o ego. Vai mediar isso aí. Nossa, dói muito. Mas realmente, dói muito o id. Não dá prazer não, mas é o superego falando, tem que tomar sim, porque nós aprendemos que faz bem desde pequeno. Então o ego faz essa mediação, entendeu? Uhum. O ego seria meio que um juiz, né? Que decide qual que vai sobressair, no caso, ou não. Não, não sobressair. Ele vai equilibrar, baseado no senso de realidade de cada um. Uhum. É o princípio de realidade. Por exemplo, digamos que uma pessoa me decepcionou. Eu estou com muita raiva dessa pessoa. Muita raiva mesmo. Aí o id vai falar assim, que vontade de matar essa pessoa. Você tem vontade de matar alguém? Não precisa responder. Que vontade de matar essa pessoa. O id. Aí vem o superego. Os 10 mandamentos da Bíblia falam não matar. Superego.
Aí vem o ego. Ó, realmente, baseado no senso de realidade de uma pessoa que foi criada na doutrina cristã, por exemplo, é o senso de realidade dela. Não vou matar, não, porque Deus vai castigar, vou pro inferno, sei lá o que for. É o superego falando. Aham. Então, o ego já vai, então, mediar isso aí. Agora, digamos que o princípio de realidade da pessoa seja uma pessoa de índole má, um bandido, por exemplo, que está acostumado à vida de violência, tá certo? Aham. Então, para o ego dele, que é o princípio de realidade dele, talvez matar seja a solução, porque é a briga com a gangue rival. Então, para ele, mesmo que o superego em algum momento fale assim, não, ó, quando você era pequeno, lá na catequese, você aprendeu que matar é errado. Mas hoje, o princípio de realidade dele, porque qual a principal função do ego, Diego? É a nossa autopreservação. É a autopreservação e nos tirar da ansiedade. Uhum. Esse cara, por exemplo, que está acostumado com a vida do crime, para ele, para o ego dele, o princípio de realidade dele, matar talvez seja a melhor solução naquele momento. Você entende? Então, duas situações diferentes, o ego deu resposta diferente. Na primeira situação, o ego levou a pessoa a não matar quem estava com raiva. Porque aquele era o princípio de realidade da pessoa. Numa segunda hipótese, uma pessoa do crime, o ego levou ele a matar a pessoa, que para ele era a melhor coisa naquele momento. Tá claro Aham. isso? Sim, sim. O ego, então, se baseia na realidade presente, na realidade atual da pessoa. Isso, isso. Ok. O id é o princípio do prazer. O ego é o princípio da realidade da pessoa. Para ela poder Ah, viver bem, viver em comunidade, para ela se autopreservar. O ego vai sempre buscar isso para ela. Então, muitas vezes, o ego é esse freio, mas um freio mais leve. Ele faz certas concessões. O grande freio nosso é o superego. aham. Por isso que a gente fala que o psicopata é uma mente a céu aberto. O psicopata não tem superego. Então, automaticamente, o psicopata ele vai matar brincando, porque ele não tem superego. Aham. Entendeu isso? Sim, sim. Por exemplo, o psicopata, ele tem o id, a força do id. Mata, estupra, sei lá, faz o que for. Como não tem o superego para poder equilibrar isso aí, o único princípio de realidade que o psicopata vai ter é seguir o id. Sim, sim. Interessante. Hein, deixa eu te perguntar. Você comentou que o id é inconsciente, correto? Sim, correto. E o superego, ele é consciente ou ele é inconsciente? O superego, podemos dizer que ele é metade consciente, metade inconsciente. Legal. E o ego? O ego, ele é o quê? Ele é consciente ou ele é inconsciente? O ego é consciente. O ego é consciente. Eu Tá. diria até mais, Diego. Eu diria que o ego é metade consciente, metade inconsciente, sabe? Uhum. Porque tem coisas que eu ajo assim, porque está explicando isso aqui didaticamente, mas é tão rápido na nossa mente que tem coisas também que são inconscientes, automáticas. Aham. Aí deixa eu só te perguntar. Você falou que quando nascemos, por assim dizer, a criança quando nasce, ela é, podemos dizer que id, só id. Aí quando ela Sim. tem o contato com a realidade, ela começa a se perceber, por assim dizer, ela então começa a moldar o ego dela e depois com as sanções, por assim dizer,
culturais, religiosas e também dos pais, aí molda o superego. É assim? Sim. Legal, legal. Sim, a criança começa a formar o ego a partir já de praticamente o primeiro ano de vida, começa a formar o seu ego já. Aham. E aqui, um detalhe interessante, você falou sobre o recalque, não foi ainda agora aí? Aham. A Eu quero pessoa aproveitar recalcada, que muito fala. aproveitar essa questão da segunda etapa para explicar o que é o recalque. Então, o que é o Aham, por recalque, na favor. verdade, para a psicanálise? O id manda um impulso instintivo, Sim, mandou uma coisa que o superego sabe que não deve ser feita por nós. E aí, o ego vai e nega aquela atitude. sim. Então, na verdade, o recalque é isso. É quando eu quero algo muito por causa do meu id, o superego sanciona aquilo e o ego elimina de vez. E aí gera culpa, muitas vezes, e angústia na pessoa. E é interessante isso aí, Diego, que muitas vezes esse processo é tão inconsciente que a pessoa fala assim, eu tô com uma angústia. É o que Freud chamava de neurose de angústia, né? Eu tô com uma angústia, não sei o que é. Pode ser um impulso do id que já foi barrado pelo superego e para nos defender, porque o ego quer nos defender o tempo todo. A gente nem sabe que teve aquele impulso, aquele desejo. Já foi barrado pelo superego, pelo ego, mas só restou em nós o quê? A culpa e a angústia. E a pessoa Você muitas entende vezes isso? não sabe o que gerou essa culpa e o que é essa angústia, correto? Quando gera esse processo inconsciente nela. Exatamente. Mas muitas vezes, na análise, a gente descobre que essa angústia foi alguma coisa do id que foi barrada pelo superego, e na análise a gente consegue descobrir através do sonho, através do ato falho e através dos xistes também. Aham. Deixa eu te perguntar. Peraí. O que seriam xistes? Você acabou de dizer. Tá. Para explicar os xistes, então, é o seguinte. Vamos entender uma coisa. Nós temos aquilo que é consciente e aquilo que é não consciente. Aham. O que nós chamamos de inconsciente. Aquilo que não é consciente, tá certo? Sim. Vamos dizer que essa parte não consciente nossa, que eu não tenho acesso de forma voluntária e instantânea, fosse um porão lá embaixo da casa. Imagine um porão na sua casa que há muitos anos você não vai. É um Sim. porão bagunçado, escuro, cheio de teia de aranha. Você não vai nesse porão. Sim. Porém, de vez em quando você ouve uns barulhos lá embaixo. Imagina uns barulhos, como se fosse caindo móvel, quebrando alguma coisa. Aham. Então, esse barulho, usando essa comparação, seria a forma que o inconsciente tem de se manifestar. O que Freud dizia, né? Enquanto o inconsciente não for ouvido, ele não vai dar sossego à pessoa. Sim. Só que, como eu falei com você, que o ego é um mecanismo de defesa nosso, ele não quer que esses conteúdos agônicos venham à tona. Porque ele sabe Aham. que isso vai trazer dor para a pessoa, vai trazer transtorno, desconforto. Tá certo? Sim, sim. Só que esses conteúdos agônicos que estão no inconsciente, eles querem vir à tona. Mas o ego não quer que venha. Eu gosto da comparação, você botar uma bola assim dentro d'água, você faz a pressão, você vai empurrando a bola querendo voltar, você empurrando ela, não é assim, mais ou menos? Aham. E como a pessoa pode perceber esses xistes? A pessoa Então, eu estou percebe? explicando. Seria Sim, tipo. Hum,
seria tipo uma manifestação, se manifesta, vamos supor, somaticamente, como uma doença, ou como uma ansiedade, ou por assim dizer? Não, eu estou explicando. Não. Aí, a forma do inconsciente se manifestar e burlar, vamos dizer assim, o ego, segundo Freud, especificamente, através de três coisas: do sonho, do ato falho e do xister. Vou explicar agora o que é o xister, tá bom? Uhum. Em outras palavras, se os conteúdos agônicos que eu falo, conteúdos de agonia, que nós temos no nosso inconsciente, viessem direto para o consciente, o ego vai barrar. Então, ele busca vir à tona através dessas três coisas: do sonho, do ato falho e do xiste, tá bom? Uhum. Segundo Freud, o que são os xistes, então? Basicamente, é a nossa parte que ele chamava de jocosa. Jocosa tem a ver com piada, com ironias e com brincadeiras. Então ele dizia que sempre quando a pessoa faz uma piada, ele quer falar talvez de um assunto doloroso, ele quer atacar alguém, mas de forma simbólica. Uhum. Então ele falava que o xista, que é essa parte jocosa nossa da piada, da brincadeira, é uma forma do inconsciente se manifestar e burlar o ego. A outra forma seria o ato falho, que é muito comum no consultório, Diego, você não tem noção. A pessoa está falando com você uma coisa, daqui a pouco ela fala de uma pessoa, mas usa o nome de outra. Uhum. Eu nunca esqueço uma vez a Fátima Bernardes falando no jornal, ela foi falar o nome do atual marido dela e falou William Bonner. Foi até engraçado, né? Então é um ato falho. E o sonho, segundo Freud, o sonho é a principal forma do inconsciente se manifestar. Por quê? O sonho sempre vai ser simbólico. Dificilmente a pessoa vai sonhar exatamente com o conteúdo agônico dela. Dificilmente. Por isso que ele fez o livro dele chamado Interpretação dos Sonhos. Você vai entender os elementos daquele sonho, que pode ser restos diurnos ou pode ser sonhos recorrentes, para interpretar e ver o que ele quer dizer. Eu vou te dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo do sonho? Claro. Eu atendo uma senhora já idosa e depois de algumas sessões ela veio me relatar um sonho recorrente que ela tem. E Freud dizia, na verdade, o que interessa para a análise são os sonhos recorrentes. Aquele sonho de uma noite qualquer, para ele não tem nenhuma importância terapêutica. Agora, o sonho recorrente, que todo mês ou de vez em quando eu sonho com a mesma coisa, ele chamava de sonho recorrente. Esse sim tem algo a dizer na terapia, né? Uhum. E essa senhora me relatou que ela teve o seguinte sonho, sempre, várias vezes, que ela foi criada numa região de interior, onde havia muitas estradas de chão, cachoeiras e rios. E ela sempre sonhava que ela era pequena e estava andando de mão dada com o pai dela, e chegava um determinado momento em que aquele riachozinho transbordava e virava uma enchente. Só que aquela enchente nunca atingia eles dois. Ela sempre sonhava com isso. E ela acordava triste com esse sonho, de manhã. E ela não entendia que sonho era esse. Ela caminhando com o pai, numa região que ela morava, não mora mais lá hoje. E sempre ao chegar perto do riacho, aquele riacho virava uma enchente e ameaçava os dois. E sabe qual foi a conclusão que nós chegamos juntos, Diego, sobre esse sonho? Sim, pode falar. Nós entendemos o seguinte: até eu chegar na terapia, essa pessoa já tem
70 e poucos anos, 6 filhos, um monte de neto, bisneto, ela sofria muito ainda com a morte do seu pai. Muito. Até hoje em dia. Uhum. E nós percebemos juntos que a enchente é uma tragédia. É uma catástrofe. Então, na vida dela, ela vivia um luto interrompido ou um luto estendido. Ela não aceitava a morte do pai dela. Ela achava aquilo uma tragédia enorme na sua vida. Então, aquela enchente simbolizava a não aceitação da morte do seu pai. E foi muito incrível isso, cara. Depois que nós elaboramos isso aí com ela, e eu fiz ainda para completar uma técnica de hipnose com ela, uma terapia do luto, fantástico, Diego. Simplesmente acabou aquele luto do pai dela e ela parou de sonhar com isso. É incrível. Interessante. Deixa eu só conceituar algumas coisinhas aqui. Fica à vontade. No caso do xiste, é até um ditado popular, né? Que fala que toda piada, toda coisa assim, tem um ato, tem uma verdade por trás escondida. Não sei se você já escutou sobre isso. Isso é interessante. E também que os atos falhos a gente não vê só na terapia. Como você mesmo falou, né, nesse evento da Fátima Bernardes, isso é uma coisa recorrente no dia a dia das pessoas, né? Sim. Às vezes até nós mesmos queremos falar, nos referir sobre determinada pessoa, aí falamos sobre outra, ou nos embolamos no nosso falar, né? Acabamos querendo falar de uma coisa, falamos outra. Isso é uma coisa bem que nós vemos isso no dia a dia. Esse ditado que toda piada tem um fundo de verdade tem pouco a ver com xiste. Isso. Aí deixa eu te perguntar, você falou sobre os sonhos, nos sonhos, restos diurnos. Só para conceituar, cara, o que seriam restos diurnos? Segundo Freud, são elementos que vêm no sonho que eu vivi no dia anterior. Ah, tá. Sim, sim. Por exemplo, se eu queria muito comprar um carro, porque aquele negócio tal, na noite seguinte eu sonho com um carro. São sonhos do dia a dia, né? Do dia a dia mesmo. Uhum. A Ivanilde falou aqui, quando a gente sonha indo para o mesmo lugar com muita dificuldade. Deixa eu te falar. No caso desse seu exemplo aí, do luto não resolvido, né? A pessoa, ela parou nas fases iniciais do luto, né? Que seria a negação, né? Daquele evento, daquela perda, né? Ela não passou ou passou com muita dificuldade por esse primeiro estágio do luto, né? Sim, porque quando ela falava do pai dela comigo, ela chorava como se tivesse morrido ontem. Ele morreu já há muitos anos atrás. E ela dizia que o pai dela era tudo para ela, era o herói dela. Ela teve uma ligação muito forte, afetiva com o pai. A gente até entende a situação dela, né? Interessante. Deixa eu te perguntar, o que seriam mecanismos de defesa na psicanálise? Tá muito ligado com o que a gente falou até agora, né? Uhum. Como eu falei... Só para conceituar aqui. Não, beleza. Como eu falei, a função principal do ego é a nossa autopreservação. É a nossa defesa. É a função principal do ego. Por isso que o nome certo é mecanismo de defesa do ego. Que a gente fala, né? Sim. Porque a defesa nem é do id, nem é do superego. É do ego, justamente porque ele é esse mediador, né? Ele é o princípio da realidade, tá certo? Sim, sim.
Então, o mecanismo de defesa visa, de fato, em poucas palavras, a autopreservação da pessoa, para que ela não tenha contato com esses conteúdos agônicos. Com esses conteúdos do ID, né, no caso. Não só do ID, também, mas os conteúdos de agonia que a pessoa tem, os traumas, os recalques. Sim, sim. Deixa eu te perguntar, o que seria a transferência na psicanálise? Só um exemplo, o recalque é um mecanismo de defesa, nós falamos agora. Sim, sim. Quando ele pega esses conteúdos vindo do ID e reprime, por assim dizer, coloca lá no inconsciente para não ter acesso. Reprimir, porque recalque pode ser chamado de repressão também. A gente pode marcar uma live só sobre o mecanismo de defesa, Diego, que é um tema muito vasto. Eu topo se quiser. Legal, legal. Então, tem deslocamento, projeção, sublimação, ideação formativa, enfim. Então, tá. Transferência então, agora? Já fiquem sabendo que em breve, em algum momento, claro, quando o Léo tiver um tempo e eu também, vamos estar fazendo uma live sobre mecanismos de defesa, quais os tipos, né? Deixa eu te perguntar, então, tanto é que é até para encerrar, daqui a pouco a gente vai estar encerrando, já são 47 minutos de live. Quanto tempo, em média, dura uma terapia de análise, por assim dizer? Você tinha perguntado antes sobre a transferência, né? Isso. O que seria a transferência? Tá bom, vou falar rapidinho, acho interessante falar sobre isso. Para Freud, sim. Para Freud, é importante que o analisando, e um detalhe, Diego, analisando no gerúndio, que é um processo, tá bom? Analisando. Freud não usava o termo paciente, usava mais o termo analisando. Sim, sim. É importante que o analisando crie uma transferência para com o analista, o terapeuta. O que é isso? É que ele inconscientemente veja na figura do terapeuta alguém que ele precisa elaborar a sua história. Então, muitas vezes, ele vê no terapeuta o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, o seu ex-marido. É importante que isso aconteça para que a terapia aconteça, né? E essa questão do tempo, Diego, é muito relativa. A psicanálise tradicional, ela visava muito tempo. Só para você ter uma ideia, Freud dizia que a anamnese deveria durar pelo menos 8 a 9 sessões. Só a anamnese, imagina. Só a anamnese. Vê se hoje a pessoa tem paciência para isso hoje em dia. Então, hoje nós temos uma coisa chamada a terapia breve. E a psicanálise também se rendeu a isso. Como eu falei, a psicanálise sofreu algumas adaptações, é claro, de acordo com a evolução da sociedade, não é isso? Isso. Ela manteve a sua essência, porém, também evoluiu. Hoje em dia, pelo tipo de sociedade que nós temos, veloz, tudo rápido, tem a terapia breve. Por exemplo, o meu cliente chega, eu faço a anamnese, eu proponho a ele assim, vamos fazer 10 sessões. Quando acabar 10 sessões, a gente faz uma reavaliação para ver. A tradicional não tem como propor isso, não. Vai fazendo, até que ou a pessoa se dê alta ou o próprio analista dê alta para ela. Isso pode durar até anos. E qual é o modelo que você segue? Esse tradicional ou esse de psicoterapia breve com orientação psicanalítica? Breve. Eu sigo a breve. Tá. Mas, repito, não impede dessa breve se tornar longa. Se a pessoa tiver tendo ainda conteúdo, o que a gente só não pode é ser antiético e manter a pessoa presa a nós por causa do dinheiro. Às vezes, Diego, aquela terapia virou papo de comadre.
e o terapeuta continua naquilo ali. Aí não deve, entendeu? Sim, sim. Então, Léo, vamos dar uma encerrada, já está em 51 minutos. Quer fazer seus agradecimentos? Ivanilde perguntou aqui, eu sempre sonho com Rio, travessia. O pessoal tá Aí, comentando cara, aqui, eu não tô olhando, não. Foi mal, olha pessoal. só, aí, Ivanilde, na verdade, cada caso é um caso. Nós temos que fazer uma análise mais exata. Não posso dizer assim, esse sonho de Rio significa isso. Não tem como. A Clícia está dizendo, a psicóloga aqui, minha amiga, parabéns pela live. Sim, Clícia, a gente pode usar a hipnose com psicanálise. Na verdade, a hipnose ela é apenas a técnica para potencializar a psicoanálise. Eu chamo de hipnoanálise, tá certo? Então, eu quero agradecer ao Diego pelo convite. Eu amei, Diego, amei. Vamos fazer mais vezes. Sim, sim. Para que a psicanálise seja mais conhecida, a terapia, a TCC, Gestalt, tudo que é para ajudar, seja bem-vindo. Muito obrigado aos que estão aqui participando. Foi um prazer, uma alegria. Aqueles que não me seguem, por favor, me sigam no Instagram aqui. E até a próxima, Diego. Até. Eu queria estar agradecendo a todos que participaram, todos que me seguem aqui, o pessoal da faculdade, do grupo de psicanálise. Obrigadão por terem assistido essa nossa live. Espero que tenha agregado a vocês de alguma forma, tá bom? Me agregou bastante. E queria agradecer ao Léo por ter aceito esse meu convite mais uma vez, tá? Obrigadão, Léo. E em breve nós estaremos marcando mais lives a respeito da psicanálise. Se o Léo também aceitar, nós poderemos estar falando da hipnose clínica, da hipnoterapia, e de qualquer algum outro procedimento terapêutico que ele realize. Tá? Aqui, Então ó, é isso. Obrigadão. Eu vou... Sim, Glaucio. Sim, Glaucio, eu vou salvar. Vai ficar salvo aqui no Instagram e eu também tenho colocado as lives no YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, é o Projeto Desvendando a Mente. Aqui no meu perfil, na descrição tem o link, é só acessar lá. Aí vocês curtem, dá um joinha, ative o sininho para receber as notificações. E você, Léo, você tem Facebook, você tem canal no YouTube? Faz a sua propaganda aí antes da gente encerrar. Tá, só quero citar aqui, ó, o psicanalista Edilson, ótima live, a Jane Moura de Rio Bonito, um abraço, Jane. A Célia Damasceno, Psique, ótimas explicações. O Edilson falou que faz hipnoanálise. Maristela, boa noite. Legal. Boa noite, Célia. Boniquinha, Moreira, gratidão. Olha, eu tenho só Instagram e Facebook. @LeoPeclar, todos os dois. Isso aí, segue lá. @LeoPeclar. E, Léo, só para encerrar aqui, me diz, você só tem atendido presencialmente ou você atende online também? Eu tenho atendido muita gente online. Então, Antes da live, eu estava atendendo uma pessoa de Curitiba, uma moça. Poxa, legal. Então, gente, quem quiser estar conhecendo mais a respeito do trabalho do Léo, quem quiser estar agendando sessões de análise, é só entrar em contato com ele pelo Instagram ou pelo Facebook dele, tá? Ele atende online e presencialmente. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Mais uma vez, obrigadão, Léo. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live aqui presencialmente, né, entre aspas, e que posteriormente vão estar assistindo tanto no Stories aqui do Instagram ou na gravação do YouTube. Até a próxima, gente. Valeu!